Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. O nosso bate-papo hoje é com Lucas de Barros, ele que é gerente de qualificação da CETEC, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação. Ele fala inicialmente sobre a recente realização da Secretaria com o 7º Encontro Estadual de Catadores de Materiais Recicláveis, um evento que fez parte das ações do programa Cata Mais Alagoas. Lucas, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e eu inicio essa nossa conversa com a abordagem sobre esse encontro que reuniu 150 trabalhadores de cooperativas de todo o estado, na discussão de diversos temas. Qual foi o objetivo principal da realização desse evento? Olá, Gorete, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui sendo entrevistado. E a gente pôde resgatar esse evento, esse encontro estadual dos catadores, que desde 2016 não era realizado. O 6º encontro foi realizado em 2016, ainda na Universidade Federal de Alagoas, a gente levou os catadores para lá. E a gente pôde resgatar esse encontro e realizar mais uma edição com o objetivo de reunir os catadores de materiais recicláveis de todo o estado, para que eles pudessem discutir e debater os avanços, os desafios e criar uma carta de reivindicação dizendo assim quais eram as propostas dos catadores para que possam alavancar a coleta seletiva, a reciclagem no nosso estado. Pois bem, a reciclagem hoje está mais do que na ordem do dia, porque a população cresce, e os materiais recicláveis também, quantitativo, que é muitas vezes até jogado nas ruas, Qual foi a demanda que surgiu mais marcante diante dessa deliberação de fazer um documento colocando as questões levantadas pelos catadores? Olha, a gente tem alguns desafios dentro dessa área da reciclagem, da inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis, porque a gente tem alguns dados importantes que fazem a gente refletir sobre isso. Por exemplo, apenas cerca de 4% do que é possível ser reciclado é reciclado em Alagoas. Então a gente ainda tem uma larga escala da gente buscar que esses materiais que são reciclados deixem de ir para os aterros sanitários e voltem para o ciclo produtivo. Resíduos sólidos Resíduos urbanos. Sólidos recicláveis é 4% do que é possível ser reciclado dentro dos resíduos sólidos urbanos, é o que é coletado dentro das cooperativas de catadores hoje. Outra informação importante é que cerca de 90% do que é reciclado no Brasil passa pela mão de algum catador, seja o catador autônomo, seja o catador da cooperativa. Então a gente ainda tem muito a avançar, só que outra informação também importante que mostra um pouco desse avanço é que de 2016 para cá, a gente teve um enorme crescimento do número das organizações de empreendimento de catadores. Então, a gente tinha lá em 2016 cerca de 16, 17 cooperativas e associações, e a gente chega nesse encontro com um número de 56 empreendimentos entre formalizados e não formalizados. Já formalizados com CNPJ, sede, a gente tem um número de 47 e os demais estão em processo de formalização. Isso é muito fruto da organização dessa categoria de catadores de materiais recicláveis e fruto também de algumas políticas públicas que o Estado de Alagoas tem adotado. Por exemplo? Como, por exemplo, o fechamento dos lixões, que em 2018 Alagoas foi o primeiro estado do Brasil a fechar todos os lixões e começar a implantação dos aterros sanitários. Isso é parte de, perdão, interrompê-lo, mas isso Tranquilo. essa medida é parte de um entendimento maior de desenvolvimento econômico sustentável aqui em Alagoas, Por exemplo, antes disso, de se ter o fim dos lixões, a gente via lixo nas rodovias que levavam para o litoral norte, por exemplo. E não condiz turismo sustentável com sujeira, Não, justamente. Tanto essa abordagem, esse aumento da conscientização da população, do poder público, e também frutos de muita luta, demanda, leis que foram aprovadas. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010 a 2305, que trata sobre o fechamento dos lixões e dava um prazo dos estados e municípios fecharem até 2014 e foi se prorrogando.
Por conta dos desafios que é também você lidar com essa gestão de resíduos sólidos. Isso não é um desafio somente para o nosso estado, né? É um desafio global sobre isso. Então, as principais nações desenvolvidas também têm essa dificuldade de lidar com os resíduos sólidos. Isso tem a ver com o tipo de sociedade que a gente vive, né? Uma sociedade que prega muito o consumismo, não preza a diminuição desse consumo, E a forma produção. de embalar, né, os objetos, os alimentos, porque, por exemplo, eu não me conformo de chegar numa padaria e ver o pão ser colocado no papel e embalado também no plástico. Por que não mantê-lo só no papel? Não, exatamente. A gente parar um pouco para refletir, eu tenho 35 anos, mas lembro da minha infância de ir a alguns mercadinhos e voltar somente com aquele embrulho de papel de alguns produtos. E hoje em dia você para pensar, você que está em casa, quando vai no shopping center, a quantidade de embalagem que você leva do shopping por um produto que está adquirido. Às vezes você comprou uma camisa, naquela camisa tem um papel, uma sacola, uma outra sacola e uma terceira sacola para poder você sair com o nome da loja bonitinho. Então, num único produto, a quantidade de embalagem que isso é gerado. Isso é embutido também no valor das peças, né? Justamente. Tem uma frase que falam que não existe almoço grátis, né? Todas essas embalagens são embutidas no preço. Então, a gente leva um produto, uma embalagem mais bonita, etc., sente prazer, né, dentro daquilo, mas, consequentemente, a gente está pagando um preço quando a gente leva e o preço também quando a gente tem um descarte, porque a gente tem a população em geral acaba não pensando no que acontece com o resíduo depois que eu coloco ele na lixeira. Eu coloco ele na lixeira e parece que acabou a minha responsabilidade ali. Então não me preocupo quem é que vai levar, para onde vai levar, e isso também faz parte dessa abordagem individual. Em termos de conscientização, o que leva bairros onde há população mais consciente, digamos assim, que tenha um conhecimento intelectual sobre a necessidade de trabalhar com esses insumos de maneira correta, né, o descarte do lixo, né, doméstico, o que faz prédios residenciais ainda não tomarem a decisão de fazer a coleta seletiva? Olha, eu acredito que a coleta seletiva, a reciclagem, a consciência ambiental, ela não tem classe social, ela não tem renda, nem tem nível de escolaridade. O acesso à informação, muitas vezes, as pessoas que moram na periferia não têm, e é preciso o poder público chegar lá, não é? Isso, justamente. A gente vê aqui em Maceió, vou pegar o exemplo de Maceió, que fica fácil da gente entender como é que funciona um pouco da coleta seletiva na capital. A gente tem 5 cooperativas de catadores, que elas realizam coleta seletiva em alguns bairros prioritários que entram dentro do contrato de prestação de serviço com a prefeitura. A gente tem uma cooperativa no Benedito Bentes que atende a população do Benedito Bentes. Então, eles têm uma adesão das residências daqueles moradores do Benedito Bentes. Eles passam diariamente em algumas ruas, cada dia da semana tem as ruas que eles vão passar para fazer a coleta seletiva. A Coprel do Benedito Bentes faz isso. Eles têm uma adesão até interessante dos moradores daquela região. Uma consciência crítica, né? Sim, uma consciência que foi construída, assim, com a educação ambiental feita pelos catadores, que é uma categoria, a gente está fazendo diagnóstico socioeconômico também deles, e a gente percebe que tem algumas dificuldades, a própria escolaridade desses catadores ainda é um desafio, então quase 30% dos catadores não são alfabetizados, e a gente tem somente 1% dessa categoria que tem nível superior. Eu lembro até quem é a pessoa especificamente que tem isso, e a gente precisa superar isso também, mas mesmo eles não sendo alfabetizados, eles fazem educação ambiental quando vai fazer a coleta seletiva, e isso é bem interessante. E aí, da mesma forma que a gente também tem uma outra cooperativa, que fica ali na Jacarecica, na verdade a gente tem 2 cooperativas naquela região, que é a Copville e a Copilum, que atende a parte da nossa orla, né? A Ponta Verde atendida pela Copville e a Jatiuca atendida pela Copilum, por exemplo.
E a gente tem adesão de alguns prédios, mas dentro de um prédio a gente sabe que tem apartamentos que não têm a grande adesão. Até porque às vezes não são, o morador, por exemplo, porventura tem uma empregada doméstica que cuida dessa parte de resíduos sólidos, da separação ou não dentro do ambiente. Então é necessário fazer uma educação ambiental com o proprietário e com seus funcionários também, com a doméstica da casa. Pois nesse sentido, orientar é necessário, porque senão é o trabalho que é todo fica dispersivo, né? Isso, essa parte da educação ambiental é muito importante e ela precisa vir não somente por parte dos catadores quando vão fazer a coleta seletiva, né? Ainda a gente tem uma dificuldade e é necessário que o poder público também atue com campanhas de educação ambiental, aproveitar os espaços da mídia para poder fazer essa conscientização entre os moradores, criar política pública que incentive os moradores também, a população consumidora, a fazer a coleta seletiva, porque ela é bem simples. E não ter trabalho, para a população não achar que é trabalhoso fazer a coleta seletiva, né? É muito simples, basta a gente dividir a lixeira em duas. Uma lixeira para o lixo seco, que seriam os materiais, os resíduos sólidos recicláveis, e uma lixeira para o lixo molhado, que seria aquilo que a gente entende que não é possível ser reciclado. Então, alimentos, o guardanapo, o papel higiênico, tudo aquilo que tem algum pouco de resíduo orgânico que a gente acredita que não seja reciclável, a gente coloca ali. Na outra lixeira, tudo que a gente vê que é possível ser reciclado, plásticos, papéis, livros, metais, embalagens de vidro, não aquele vidro plano, que aí aquele tem uma outra destinação específica, mas o vidro de embalagens, garrafas, aqueles potes, é possível ser reciclado, então a gente colocaria nessa outra lixeira. E dentro disso, principalmente para quem mora em prédio, a gente já tem uma lei municipal que prevê que os prédios precisam ter as duas lixeiras, né, de lixo seco e lixo molhado. A gente trabalhar também com os funcionários do prédio, da limpeza, né, de quem mora em condomínio, para que exista a separação e a destinação correta, para que na hora que a coleta de lixo que vai para o aterro sanitário passar, pegue só do lixo molhado. E na hora que a cooperativa de catadores passar, leve o material reciclado com suas coletas em momentos diferentes. Então não é complicado, é simples na prática e é interessante de se ver, porque na hora que você faz essa separação, você consegue entender qual é o teu nível de consumo. Perfeitamente. Agora eu te pergunto, em média, quanto se faz de coleta seletiva em termos de valores, de números? Em termos de números, de volume de material reciclado, a gente tem esse dado aqui para a região metropolitana, para a capital. A gente tem uma média de produção por cooperativa que vai aí 40 toneladas por cooperativas, então a gente está tratando de 5. A gente está tratando aí de umas 200 toneladas mês por cooperativa, só em Maceió, que é o grande volume que a gente tem, né? 1/3 da população do nosso estado está na capital, e a gente está fazendo um estudo para tentar fazer esse levantamento para o estado como um todo. Mas a gente tem uma expectativa aí de pelo menos dobrar essa quantidade, esse volume. E há interesse nos municípios, a demonstração de interesse de participar da coleta seletiva? Então, é bem interessante isso, porque alguns municípios estão mais avançados, outros estão iniciando um processo, e esse fenômeno recente de crescimento do número de organizações de catadores perpassa também por uma política pública que é interessante a gente tocar aqui. Os municípios têm interesse porque eles pagam para destinar o resíduo sólido no aterro sanitário. E eles pagam por tonelada. Tanto pagam para fazer a coleta, quanto pagam para enviar, quanto paga para deixar o material, a tonelada, lá no aterro sanitário. Então, o aterro cobra para poder realizar isso. Então,
você tem um custo dentro desse processo de coleta de lixo pode ser reduzido, que né? pode e deve ser reduzido, porque na hora que tem maior custo, você está cobrando isso do contribuinte. O poder público ele vai cobrar isso através de impostos. E reduzir esse custo significa não cobrar tantos impostos. Na hora que eu faço coleta seletiva, na hora que eu estou ali tirando o que é possível ser reciclado do envio para o aterro, eu estou diminuindo o custo com coleta, com transporte e com a destinação. E com esse material que eu não estou enviando para o aterro sanitário, eu estou gerando emprego e renda na hora que eu estou destinando isso para uma cooperativa e associação de catadores. A gente tem um cadastro hoje de mais de 1.200 catadores através do programa Cata Mais no estado de Alagoas. Nossa meta é chegar a 1.840 catadores cadastrados dentro desse processo. Sobre o programa Cata Mais Alagoas, a gente vai abordar no próximo bloco. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Lucas de Barros, ele que é gerente de qualificação da SETEC, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação. Lucas, nos fale agora sobre esse programa Cata Mais Alagoas, no que consiste, porque simplesmente a gente entende que seja um volume maior de trabalho que se coloca, né? Cata Mais Alagoas. O que é, na verdade? Gorete, o programa Cata Mais Alagoas é um convênio que a Secretaria de Estado do Trabalho tem junto com o governo federal através da Secretaria Nacional de Economia Solidária e Popular, que é ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Esse convênio ele é fruto do programa Procatador e ele foi firmado em 2012 junto com o governo federal. Somente em 2015 que chegou o recurso, começou a ter algumas ações. Naquele momento teve algum problema na execução, ficou parado, e em 2019 a gente conseguiu resgatar esse programa. Ele tem R$4.900.000 para ser investido nessa área de inclusão produtiva dos catadores. O objetivo principal do programa Cata Mais é o fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem, incentivando a rede de comercialização dos catadores de materiais recicláveis. Isso dá uma certa independência, né? É justamente isso, é buscar essa independência, essa autonomia no trabalho dos catadores, fomentar que eles consigam ter uma organização consistente e consigam prestar esse serviço para a nossa população, que é o de coleta seletiva. E é bem interessante porque a gente consegue atuar na área ambiental, na área social, e na área econômica, na parte de geração de emprego e renda. E dentro desse objetivo principal, a gente tem algumas metas a atingir. A primeira meta é o cadastramento dos catadores, como eu mencionei, a gente está fazendo um diagnóstico socioeconômico é um estado da arte da situação dos catadores e dos seus empreendimentos. A gente já tem 3 relatórios publicados frente a isso, e à medida que a gente consiga ter um produto final que nos permita ter uma visão, um raio-x, um panorama real da situação para a gente poder pensar nas políticas públicas de forma mais acertada. Além do cadastramento... com o desenvolvimento global do Estado, né? Justamente, sintonizado nesse desenvolvimento global. A gente pega hoje as principais pautas, não só do nosso Estado, mas como eu disse, mundial,
Estão todas elas ligadas a essa temática do meio ambiente, da preocupação do clima, da preservação do meio ambiente e com as gerações futuras. Pois é, o papel dos catadores na construção de um futuro sustentável, né? De uma situação que não nos remeta ao perigo que se coloca quando você não tem como absorver essa quantidade de resíduos sólidos, né? Justamente isso. O catador de material reciclável, ele é o principal elo da cadeia produtiva da reciclagem. A gente acredita que hoje aqui no Brasil, sem um catador de material reciclável, a gente não ia ter 10% da reciclagem que a gente tem hoje. E olha que o Brasil é referência em reciclagem de alumínio, recicla quase 100% da produção de alumínio. E aí a ideia é que isso cresça para as outras áreas, principalmente na parte do plástico, que é um grande problema, né? Um problema global, a reciclagem do plástico. A gente tem hoje, inclusive... Necessária. A gente tem uma poluição dos oceanos através do plástico. A gente tem plástico, que o primeiro plástico foi produzido, acredita-se que ele ainda não se decompôs na natureza. Então, existem alguns tipos de plástico que ainda não tem um processo de reciclagem já estabelecido, ainda não existe tecnologia para reciclar alguns tipos de plástico. Então, é um desafio muito grande. E que o catador, sendo esse principal elo dessa cadeia produtiva, de indo lá, coletar e colocar o que seria lixo, trazer isso como insumo de produção, é muito importante. Isso é uma questão, inclusive, histórica, uma reparação histórica. A gente tinha a Carolina Maria de Jesus, que era uma catadora de papel de São Paulo, que tem um livro, Diário de uma Favelada, né, na década de 60, que retrata um pouco do dia a dia da vida de um catador. Então, o programa Cata Mais... É um dia a dia de riscos, né? Que se coloca. Dia a dia de muito risco. E aí cabe à população fazer o seu papel, não jogar junto aos resíduos algo que seja cortante, que machuque, tem que colocar nome, embalagens específicas. Eu acho que falta, sabe, Lucas, mais divulgação, né? Da forma assim, educativa da população também sobre como manejar esses resíduos sólidos quando eles são jogados, são dispersos, né? Exatamente, a gente trabalhar com essa educação ambiental e essa conscientização, inclusive como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela prevê uma participação tripartite. As produtoras de embalagem, elas têm responsabilidade social por aquilo que produz. O poder público tem responsabilidade para destinar, a incentivar, mas a população consumidora também tem que ter essa sua participação na responsabilidade, porque ela consumiu aquela embalagem, ela precisa pensar no que fazer com o produto que ela está consumindo para que tenha um destino correto. Ter essa preocupação de para onde está indo o meu lixo, o resíduo que eu gero, para onde é que ele está indo. Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Seja ele o resíduo orgânico ou o resíduo reciclável. Isso é uma visão abrangente, né, da sociedade organizada, porque se o egoísmo prevalece, esse questionamento passa a não ter nenhum valor. Isso mesmo, Gorete. A gente precisa ter essa conscientização, precisa se organizar como sociedade, a gente tem que ter essa preocupação não só com as gerações futuras, mas a gente tem que ter essa preocupação com hoje. Exatamente. Porque o aquecimento global está aí, né? A gente sente diariamente o quanto tem... A crise climática já tem feito estragos, né, pela elevação da temperatura e a gente está assistindo. E não pode só assistir, tem que trabalhar no sentido de que isso não volte a acontecer, né? Justamente. E com a coleta seletiva, o fortalecimento das organizações de catadores, a gente consegue tanto trabalhar essa questão ambiental, quanto um problema social que a gente ainda precisa superar, que é o problema da fome, da miserabilidade, que a gente ainda sofre com isso. Então, a gente conseguir trazer essas pessoas para um cenário, deixando elas não sendo mais invisíveis dentro desse processo, valorizando... Os catadores de materiais recicláveis. Quando a gente coloca eles no encontro, quando a gente traz uma política pública como o Cata Mais, que faz esse diagnóstico, faz capacitação com os catadores também, entrega maquinários. Então, se você conhecer um empreendimento, você vai achar que está dentro de uma unidade fabril. Então, é uma pequena fábrica
que tem ali, porque eles têm equipamentos como prensa, balança, esteira, veículos, e eles precisam entender do negócio, precisam entender desse processo produtivo. Estar conscientes da sua importância para o meio ambiente, não é? Exatamente. E passam a sentir parte da cidade. Porque eu lembro quando eu era pequeno, Gorete, meus pais, quando eu fazia alguma coisa errada, eles diziam, olha, cuidado com o velho do saco, ele vai passar aqui, se você fizer coisa errada, vai levar você. Aí, para poder fazer a criança sentir medo do velho do saco. Inconscientemente eles faziam isso. Mas hoje eu trabalho com aquele velho do saco. Porque o velho do saco nada mais é que o catador de material reciclável. A partir do momento que eu começo a trabalhar com isso, realizar diagnóstico dentro das cooperativas, consigo entender alguns processos que existiam até de quebra de preconceito. Isso me faz lembrar e colocar aqui uma cena que a gente vê perto nas imediações do prédio onde moro, um casal jovem com 2 filhinhos, um deles nasceu ainda durante essa atividade de catador independente que ele tem. É um absurdo ainda ver pessoas nessas condições. Poderia-se aumentar o número de cooperativas, de ver a possibilidade de mais pessoas poderem trabalhar de uma forma que lhe dê, não é, a condição de fazer isso sem riscos, não é? Isso mesmo, Gorete. Estudando um pouco sobre esse processo, a gente encontra na literatura que em Alagoas essa luta começou justamente com a erradicação do trabalho infantil em 2002, com o Fórum Lixo Cidadania, ainda no antigo lixão de Maceió, que foi fechado em 2010. Então, tem hoje, inclusive, pessoas que trabalharam nesse processo inicial, que continuam incentivando a criação de mais cooperativas, apoiando a organização dos catadores. E é muito importante a gente ver ali, existem muitas pessoas que estão nessa situação, mas a gente tentar, de alguma forma, ajudar elas a superarem essa situação. Há déficit de catadores na cidade, na capital? Há déficit de cooperativas. De cooperativas. Catadores a gente consegue identificar porque, principalmente em época de crise econômica. O que dificulta não ter o número ideal? Organizar um empreendimento é muito complexo. A gente tem 5 organizações. A mais nova se organizou em 2022, no meio do processo da pandemia, foi no Vergel. Momento, né? Num momento muito difícil, a Coop Mundaú conseguiu se organizar com o apoio, inclusive, de outra cooperativa, que foi a Coop Vila, que fez um processo quase de incubação com esses catadores, e hoje eles fazem coleta seletiva na região deles, ali no Vergel, no Pontal. É uma história muito bonita também de se conhecer, desses catadores, mas a gente sabe da dificuldade do que você tá num trabalho individual. Os catadores autônomos, eles têm um ritmo de trabalho de coleta durante o dia, vai lá num depósito, entrega, já recebe aquele dinheiro quase que diariamente. E você ir para uma cooperativa é você montar o seu próprio negócio. Só que não é um negócio mais individual. Você tem que negociar com os outros catadores a forma de funcionamento. Então é um novo aprendizado. É uma dedicação que eles vão aprender a lidar com algo novo. Então a gente falou aqui do número crescente, do número de organizações, associações e cooperativas. E cada processo desse precisa ser acompanhado, incubado, passa por capacitação, conhecer outros empreendimentos. O início é um processo muito doloroso, como se fosse um empresário iniciando o seu negócio. 903 trabalhadores fazem parte dessas cooperativas? Quantos? 903? 903 foi o dado divulgado no nosso último relatório de cadastro de catadores. Entre eles, catadores organizados em cooperativas e não organizados. Como a gente tem feito um trabalho contínuo, de setembro para cá a gente já cadastrou mais catadores, já identificou mais catadores. No último levantamento que a gente fez, está trabalhando com um número de 1.200 catadores já. Agora, no mês de novembro, a gente já conseguiu crescer o número de identificação de catadores.
Dentro das cooperativas e associações, a gente está com cerca de 600 catadores. Então, esses outros ainda estão trabalhando de forma autônoma e a gente está tentando organizar eles para caso eles queiram, porque ainda tem essa. Tem catador que não vai querer estar dentro do empreendimento, vai querer continuar tendo uma vida autônoma. E a gente precisa respeitar e pensar numa política pública que contemple esses catadores também que trabalham de forma individual. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o gerente de qualificação da CETEC, Lucas de Barros, da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação. Lucas, em relação ao papel das mulheres nesse trabalho, o que você poderia destacar? Olha, nesse diagnóstico que a gente tem realizado através do programa Cata Mais, a gente tem identificado que a maioria dos catadores, no caso das catadoras, que fazem parte das cooperativas e associações são mulheres. Chega a quase 60% o número de mulheres nesses empreendimentos, especialmente nos empreendimentos de Maceió, que são os empreendimentos maiores, com mais tempo, mais duração. E além disso, além de serem maioria nas cooperativas, elas também são maioria nos cargos de liderança. São as presidentes, as tesoureiras, as secretárias, que fazem parte da diretoria das cooperativas. Então, isso traz mais autonomia, inclusive, para a vida delas, porque à medida que vai melhorando a situação de trabalho, a renda, elas também vão criando mais autonomia em casa. Geralmente essas mulheres são chefes de família e tem sido bem interessante conhecer essas realidades e poder contribuir um pouco para a mudança na vida dessas pessoas. O documento que foi elaborado no encontro que vocês tiveram, no 7º Encontro Estadual dos Catadores, né, de Materiais Recicláveis, o que prioriza nesse documento? Olha, os catadores, eles tiveram alguns grupos de trabalho que eles puderam se dividir e pensar um pouco na situação que eles estão hoje e no que poderia ocorrer para melhorar a situação da coleta seletiva nos municípios onde eles estão. E diversos pontos foram levantados, principalmente com relação à infraestrutura das cooperativas e associações, porque a gente ainda tem dificuldade, especialmente no interior do nosso estado, na disponibilidade de galpões para a produção, para eles poderem receber, triar, organizar esse material reciclável, selecionar esse material reciclável para enviar para a indústria. Então, tanto a falta de galpões, quanto algumas estruturas que precisariam estar ligadas a esses galpões. Banheiro, refeitório, os maquinários dentro de algumas situações. Então, a gente ainda tem uma defasagem, apesar do programa ter contribuído um pouco para isso. A gente selecionou 14 cooperativas que tinham condições de receber equipamentos através do Cata Mais e a gente entregou alguns equipamentos, mas como eu falei, hoje são 47. Então, a gente ainda tem uma defasagem em outros empreendimentos nessa questão da infraestrutura. Todos os municípios estão inseridos nessa reciclagem ou não? A gente tem hoje o número de 40 municípios que estão com cooperativas e associações de catadores. O que a gente sabe é que em todos os municípios tem catador, ou trabalhando de forma organizada ou de forma individual.
porque em todos os municípios tem material reciclável. Então, onde tem material reciclável, a gente vai conseguir encontrar alguma pessoa que esteja sobrevivendo desse processo. Porque o Estado está crescendo, né, na sua número populacional, e isso exige, né, formas diferenciadas e autônomas também de buscar o que é mais, digamos, rentável do ponto de vista da organização das cooperativas, como também do serviço que é realizado para a população. Qual é a expectativa que se tem a médio prazo de se ter mais cooperativas? Loreta, eu acredito que nos próximos 5 anos, no máximo, a gente vai ter aí pelo menos 80% do estado com cooperativas e associações. Como eu te falei, tem uma política pública que foi implementada no estado, eu não me lembro bem agora o ano, mas se eu não me engano foi 2021, que é o ICMS Verde, que o estado de Alagoas aprovou, inclusive pela Assembleia Legislativa, uma promulgação de incentivo aos municípios que tenham organização de catadores, que façam coleta seletiva através de cooperativas e associações, para que eles possam receber um percentual do ICMS, da participação do ICMS no estado. Tem outros itens também, mas tem uma participação através de cooperativas e associações. Então, as prefeituras, os prefeitos veem isso como uma oportunidade de aumentar a sua arrecadação e também uma oportunidade de diminuir o volume de resíduos sólidos que vai para os aterros sanitários através da criação de cooperativas e associações. Então, o ICMS Verde ajudou um pouco nesse boom do crescimento do número de organizações, porque passou a se ter uma visão que é bom para o município ter uma organização de catador. Isso é interessante, inclusive, para os próprios catadores, porque acabam tendo uma assessoria, um apoio institucional um pouco maior. Claro que a gente está longe ainda do ideal que a gente busca, mas eu acredito que nos próximos anos a gente consiga transformar um pouco, ainda mais essa realidade. Há um apoio tácito do governo do estado a essas ações, não? Sim, como eu disse, além da criação do ICMS Verde, do programa Cata Mais, existe também a dispensa do licenciamento ambiental das cooperativas e associações, também uma política pública estadual que incentiva as organizações de catadores, e também no início de 2022 foi criado o programa Alagoas Catador, que é um comitê representado por diversas secretarias do estado, com representação também dos catadores dentro desse comitê, que vai pensar e propor políticas públicas para o avanço da organização dos catadores e da reciclagem no nosso estado. Então, a gente ainda tem essa outra política pública que está sendo implementada, ainda é muito recente, né, apesar de ter 2 anos, e que a gente busca agora em 2022 efetivar, que esse comitê, 2025, que efetivar essa política pública para a gente crescer ainda mais e dinamizar, dando mais oportunidade do aumento da reciclagem e da organização dos catadores. No que diz respeito à capacitação, o programa Cata Mais Alagoas, em que área específica ele tem atuado nesse sentido? Então, dentro das capacitações que a gente vem realizando, a gente tem uma divisão dos temas. A gente está realizando, já realizou com 105 catadores, principalmente da capital, foi o início, a meta é chegar a 1.117 catadores capacitados, com 30 horas de capacitações em 5 temas. Em que, especificamente, nesses 5 temas? Empreendedorismo, que é o empreendimento econômico solidário, então eles vão entender um pouco mais sobre a autogestão, sobre como formalizar o seu empreendimento, sobre o que é cooperativismo, o que é associativismo, geração de emprego e renda, a parte da educação ambiental, o trabalho em rede dos catadores e entender um pouco mais sobre o processo de logística reversa. Então esses são os temas que são trabalhados dentro das capacitações com os catadores. Esses temas são divididos, mas completam a carga horária de 30 horas aulas, além de assessoria técnica, porque para os empreendimentos, porque a gente vai estar fazendo os cursos e tem os consultores que vão acompanhar a aplicação desses conhecimentos também junto às cooperativas e associações. Creio que na carta de Maceió,
existem outras questões que foram colocadas, que poderiam ser destacadas. Quais seriam elas? Gorete, além da busca por infraestrutura dos catadores, eles buscam também mais valorização com relação à formalização dos contratos para prestação de serviço. Então, eles fazem um serviço público, que é a limpeza urbana, com destinação ambientalmente correta, e a maioria dos catadores não recebem nada do poder público por esse serviço. A gente tem em Alagoas hoje somente 3 municípios que têm um contrato de prestação de serviço, que é o município de Maceió, Marechal Deodoro e Cururipe. Alguns municípios estão começando a fazer alguns convênios, termos de fomento, mas a gente busca que os catadores possam ser remunerados pelo serviço de limpeza urbana que eles já realizam. E o que impede de os outros municípios, sobretudo municípios com viés assim, turístico, digamos, que é um incentivo a mais para adaptar essas políticas públicas, né? Olha, a gente tem ainda uma dificuldade do entendimento do gestor público sobre essa parte da reciclagem, sobre a própria legislação que envolve a temática da reciclagem dos catadores. Então, a gente busca também sensibilizar o poder público nesse sentido, mostrando que já tem a legislação. Sensibilizar o poder público sobre algo que está ali visível. Mas a gente sabe das dificuldades que a gente tem ainda dentro desse meio. E a gente precisa, além da sensibilização, que é essa primeira etapa, e uma segunda etapa também, que é de priorização. Às vezes ele é até sensível, mas não entende aquilo como uma prioridade. Então a gente precisa atuar para que eles entendam a prioridade e a urgência nessa situação. E facilite, não é? E facilite esse processo, porque eu vou dar só um exemplo do quanto isso demonstra de crescimento. Eu comecei a trabalhar com as organizações de catadores em 2013, acompanhando a Copvila, dentro de um projeto que a gente tinha, que era patrocinado com a Petrobras. Lá naquela época, os catadores não chegavam a receber R$400 por mês. A produção deles não passava de 20 toneladas mês. E fora tantas outras dificuldades. E a gente viu que com um pouco de organização, com recurso, porque é uma empresa, ela precisa funcionar e precisa ter equipamento e precisa ter equipe técnica para dar suporte ao trabalho. Eles conseguem dobrar sua produção, então eles produzem em média 40 toneladas hoje, conseguem crescer a renda. Todos os catadores hoje que estão dentro das cooperativas de Maceió recebem acima de um salário mínimo, porque eles têm o recebimento da venda de material reciclável, que é uma situação à parte, porque o mercado é muito volátil, mas tem a parte da renda deles que é pelo serviço prestado, que é o que compõe a maior parte da renda deles hoje. Então, eles recebem todos acima de salário mínimo, fazem contribuição para o INSS, conseguem realizar alguns sonhos e dinamizar, inclusive, a economia local, porque esses catadores consomem no mercado local. Então, isso gera, inclusive, maior arrecadação para o município e para o estado. Eles não saem de Alagoas para consumir. Então, a renda continua circulando dentro. E circula no próprio estado. Exatamente. Então, é um vetor que a gente faz um fomento, mas a gente faz uma inclusão produtiva de uma prestação de serviço. Eles têm as responsabilidades, eles têm as metas a alcançar, mas eles têm a remuneração também. Pois é uma atividade que promove a dignidade das pessoas, da sociedade, mas que isso também tem que fazer parte de quem cuida da gente nas ruas, né? Ter essa concepção, essa sensibilidade de ver que o catador, ele faz a diferença nessa gestão de resíduos, né? No trabalho de pegar o material, levar, enfim, enfrentando dificuldades e o perigo, né? Exatamente. Porque é uma atividade de risco, poderia-se dizer assim? Sim, tem um risco envolvido, tem um risco com corte, com materiais pérfuro-cortante, quando a população não separa o resíduo sólido adequadamente. Às vezes eles têm que abrir as sacolas e ali vai ter tanto lixo orgânico quanto material contaminante, por vezes podem se furar em seringas, se cortar em metais ou em vidros. O risco de estar atuando nas ruas,
Os catadores autônomos às vezes fazem coleta à noite, então risco inclusive de atropelamento. E são pessoas que estão ali buscando a sua sobrevivência, e nessa busca pela sobrevivência estão ajudando a gente, consumidor, para que esse material não vá para o aterro sanitário, que não vá virar lixo, chorume, não vá poluir as ruas. E a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa população. A gente precisa entender qual é a dor dele, para a gente buscar a melhor política pública para adequar. E a gente tem alguns casos de sucessos bem interessantes, de população que às vezes fazia parte da população de rua, trabalhava nos aterros. A gente tem até situação de trabalhadores que estavam em cárcere antes de ir para a cooperativa e que teve sua vida transformada ali com material reciclável, sabe? Ajudando. Aquilo que ninguém mais quer, não é? Sim, e que tem um justamente. preconceito colocado muitas vezes sobre essa atividade, que é uma coisa reprovável, uma atitude reprovável. E que quando a gente tem um olhar do poder público em cima disso, o olhar da população, eles conseguem sentir parte da cidade e melhorando a sua qualidade de vida, buscando mais educação, fazendo ações de educação nas escolas. A gente está acompanhando um projeto em Marechal Deodoro, que a cooperativa está indo em todas as escolas fazendo gincanas, e tem sido bem interessante isso. Pois é, essa concepção correta começa desde criança, né? Justamente. De reciclar o que é possível. Lucas de Barros, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco no Frente a Frente, dando essas informações tão necessárias para a nossa consciência crítica sobre essa questão. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Gorete, também. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente, também com você.